Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta quinta-feira, hoje 31 de julho de 2014. Bom, nosso bate-papo das 8 horas de hoje, eu sempre gosto de destacar que é um bate-papo para tirar um pouco da informalidade que a ocasião, às vezes, traz aqui aos nossos convidados, aos nossos estúdios. E hoje, quem está conosco é o João Bandeira, coordenador técnico da AERC Juventus, e também ex-atleta, comentarista, e o que mais dá para colocar aí, do Rodrigo Schonz, que está aqui conosco na manhã de hoje, para falar justamente sobre os 20 anos que se completa hoje, como é conhecida popularmente aqui por nós, a Escolinha Juventus. É isso aí mesmo, João. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vini. Obrigado aí pela recepção. Bom dia, Rodrigo Schonz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. 20 anos, a gente costuma, nós falávamos aqui, a AERC Juventus, Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Juventus, mas como a gente costuma falar em Escolinha Juventus, não está errado o termo também, né? Não, inclusive isso foi fruto de discussão, porque na literatura muitos consideravam Escolinha um trabalho mais lúdico, mais recreativo, e nós temos essas duas possibilidades, né? Nós temos núcleos que trabalham dessa forma e temos equipes competitivas que disputam o campeonato a nível estadual. Então, escolinha é um termo que tem sido utilizado também por trabalho com categorias de base, né? Por que não escola, né? Escola a gente já trata de uma questão mais formal. Mas a Escolinha Juventus, como carinhosamente é chamada, está completando 20 anos e está fazendo uma série de eventos aí comemorativos nessa semana. E é uma satisfação muito grande porque estamos fazendo inclusive um resgate histórico e esportivo que a gente com certeza vai tocar no assunto aí hoje durante essa nossa conversa. Com certeza, para falar um pouco de história de Escolinha Juventus. Shows, bom dia. Hoje teus segredos vão ser revelados, cuidado. Bom dia. Muito bom dia, Vini, bom dia, João, bom dia, ouvintes da Tirol. A gente faz parte do início da história, né, como jogador, tive também um tempinho de secretário lá da Juventus, tinha muito envolvimento com o início da Juventus. Agora, os últimos anos, um pouco afastado, né, o serviço. Passou a idade também, né, Schonz? Com certeza, mas sempre ligado nos jogos, assim, não detalhadamente, mas sempre conversando com o João também, quando a gente se encontra aí na rua com outros atletas, parceria de anos de vários colegas de Juventus. E agora surgiu essa oportunidade aí, o João fez contato, vamos fazer uma reuniãozinha, vamos ver o negócio, vamos fazer um torneio, vai ter a janta, que vai ser um sucesso, com certeza, no próximo sábado. Fizemos timezinhos ali e a bola tá rolando. Muito bem, a bola rolando para comemorar os 20 anos da Juventus. Vamos resgatar, antes de falarmos desse campeonato, João, resgatar um pouco dessa história. São 20 anos, desde 1994, talvez não em números precisos, obviamente, não vamos nos deter a números, mas muito adolescente, muita criança passou pela Juventus nesses 20 anos, né? Hoje são cerca de 800 famílias que são envolvidas, e esse número é sempre uma média dos anos desses 20 anos. O senhor está desde 94 à frente, é isso? Na realidade, o primeiro treino oficial como Juventus eu estava presente, né? Eu sou natural de Santa Maria, tenho formação em Educação Física, especialização em futebol, e eu vim para cá a convite do pessoal que estava puxando um projeto que tinha o apoio da época da CCGL, já da Languiru, e que depois se somou a cooperativa Sicredi e a Sertel. Basicamente, essas são as bases iniciais, depois somou-se a isso um apoio da administração municipal, e eu diria que o grande diferencial foi o tipo de gestão que foi feito. Passamos por várias turbulências, sobrevivemos, e hoje realmente, a estrutura é completamente diferente. A gente se arrisca a dizer que, incluindo base de clube, não tem 10 projetos semelhantes no estado, né? E a gente tem alguns gigantes nesses 10, né? Dupla Grenal, Dupla Caju, enfim, é uma satisfação muito grande observar o que foi conquistado ao longo desses 20 anos. Eu tenho a felicidade de estar junto, né? Mas realmente os verdadeiros protagonistas são os alunos, né? Que passaram. A gente tem um cálculo aproximado de que, com certeza, comprovadamente, mais de 3.500 jovens passaram
pelos quadros da Juventus. Mas esse número a gente sabe que é multiplicado pela rotatividade, né? Então tem passagens curtas, mas efetivamente se fizer um cálculo ano a ano, raciocinando que cada ano entra uma categoria e sai outra, né? Nascidos num determinado ano, se a gente for multiplicando e levar em consideração só equipes competitivas, que a gente mantém sempre, isso já bate os 3.500, e ainda temos os núcleos, né? Porque trabalhamos dessa forma. E hoje temos, além disso, o vôlei feminino, que tem uma participação sensacional, inclusive disputando estadual. E temos também o trabalho com terceira idade. Então é realmente um trabalho muito abrangente, e a gente estava deixando passar em branco aí uma questão que o brasileiro tem, né, como característica. A gente não tem muita memória histórica, né? E eu inventei, como o Schontes falou, de mexer num abelheiro, né? Eu em função do baile que vai ser realizado agora no dia 2, sábado, que inclusive quem quiser pode procurar o escritório da Juventus na frente dos bombeiros voluntários ali, que nós ainda temos alguns cartões, mas nós já passamos de 600 confirmados, né? Então a gente resolveu chamar algumas lideranças desses 20 anos, das quais o Schontes faz parte, né? E nós tivemos a ideia de fazer uma competição curta, né? Terça-feira a gente, na expectativa, não sabia exatamente como seria o comparecimento de ex-atletas. Imagine que são nascidos no ano de 79, né? Pessoal aí que está chegando nos 35, 34 anos e até os 18, né? Então um torneio para maiores. E nós não fizemos assim uma grande divulgação, foram contatos diretos pelos representantes, e nós chegamos na terça-feira, tinha mais de 60 ex-alunos nessa faixa etária. Então, meninos de outrora, hoje homens que se reuniram, e a brincadeira... Muitos estão com os filhos já na Juventus? Com certeza, nós temos pelo menos 5 ex-alunos com filhos na Juventus, que a gente nomeou assim nas equipes competitivas. Acredito que nos núcleos o número seja maior ainda. E tem ex-alunos como professores da Juventus hoje. Hoje a gente tem um quadro de funcionários que gira sempre em torno de 12 a 14 profissionais da área da educação física trabalhando. E a nossa satisfação foi ver a maneira descontraída. Eles mantiveram a amizade, a capacidade de fazer brincadeira um com o outro, né? Com certeza a protuberância abdominal hoje chama a atenção. Os times entrando em campo vou ter que anotar dessa para quando me chamarem de barrigudo. Então foi muito legal, foi um momento de muita alegria, que continua sábado, às 1h30 da tarde, no Gaúcho, e que ainda tem vaga para quem chegar e jogar a última partida da classificatória, pode jogar o mata-mata. Bacana. Schontes, essa história de que momento faz parte dessa história da Juventus, Schontes? Lá no início, como é que funciona aí a sua contribuição futebolística e também como secretário da Juventus, mas jogando como atleta da Juventus, quando você começou a jogar? Jogando e secretário bem lá no início, né? 94, os primeiros treinos, como o João falou, coisa e tal, daí logo na sequência 3 categorias disputaram a Copa Piala em Lajeado, onde a nossa categoria 80-81 conquistou o primeiro título da Juventus. Aí tivemos amistosos, na sequência houve o convite de disputar o estadual, então também foi com a nossa categoria, a categoria 85, onde fizemos bonito, ficamos em terceiro, caindo fora na semifinal, no triangular. Isso, futsal ou futebol de campo? Campo. Isso foi campo. Ali se abriram várias portas, né, como o João disse até hoje, né. Ali apareceu o nome Juventus e coisa e tal, depois só cresceu cada ano. Tinha algum colega que dá para relembrar desse time de 94? Algum amigo que está jogando agora esse torneio agora também, Schontes? Que está jogando esse torneio, fiz o convite para a maioria, né? Quase todos, faltou só. Tem jogador de Cruzeiro do Sul, quem sabe venha no sábado para reforçar a nossa equipe. O Dene tem compromissos pessoais, o Tiquinho não queria jogar, o Diego Lindemann teve lá na noite, eu também não fui com o intuito de jogar. O time estava um pouco quebradinho, como se diz, né? Fomos pro pau, empatamos a primeira, ganhamos a segunda, estamos bem por enquanto na classificação. Daí quem mais ali? Teve a passagem dos mais experientes ali na Copa Piá, quem fez o diferencial era 80-81. Bom, nós com 13 anos, os outros com 14. Nessa faixa, nessa idade, um ano faz muita diferença. Tinha o Melinho, o Meneghetti, o Gerson. Nossa senhora, hein? Adriano Schneider,
O Falecido Marquinhos. Marquinhos era o goleiro titular, o Dani o goleiro reserva. Fazia parte do grupo que era muito importante também. O Dani, O próprio Tiquinho, né? o Tiquinho também, na ala esquerda. Jorge, o André. O Jorge não estava nessa, o Jorge jogou na Copa Guri depois. Enfim, eram selecionados de Teutônia. Com certeza, o Jair Suspa também, falecido em acidente, também fazia parte desse grupo. Era essa turma aí. E essa turma que levantou o primeiro título, João, foi isso mesmo? Foi. Eu me lembro que pela característica aqui da região, que o pessoal eles são muito preocupados com a questão da desidratação, né? Então, a minha chegada aqui em 94, nós fizemos um amistoso. Foi a primeira vez que nós vestimos um fardamento como time da Juventus, emprestado fardamento. Nós fomos jogar num torneio em Bom Retiro do Sul, e os maiores, que tinham por volta de 16, 17 anos, jogaram a primeira partida e saíram suados. Era um dia quente, uma tarde quente, e eu fiquei acompanhando os menores que iam para o jogo, e eu observei do lado de fora uma movimentação de garrafas, né? E eu fiquei imaginando, o pessoal aqui realmente gosta de se hidratar. Com suco de cevada. Mas eu vi a parceria muito grande, né, que estava surgindo, e que hoje esse pessoal está aí com 35 anos, imagina, e a gente se encontra na rua, dá risada, conta história, e uma das coisas que chama mais atenção é assim, para não atrasar evento, jogo, enfim, qualquer coisa que a gente for reunir esse pessoal e for fazer, a gente não pode começar a contar história, né? Porque surge cada história sensacional ao longo desses 20 anos, e a gente fica realmente muito feliz, porque normalmente esse tipo de coisa acontece depois que passou, né? Se alguém importante desse momento, algum ex-aluno, alguma coisa assim, ou alguém envolvido no projeto, infelizmente falta, né? Se alguém chega a falecer, né? O pessoal normalmente se reúne e conta as histórias. E nós estamos em vida, né? Nós estamos num momento de alegria, de 20 anos, onde a gente resgata esse convívio. E é emocionante, Familiares, inclusive, na terça-feira foram para as arquibancadas do Gaúcho e estavam conversando, né? Porque eles viram meninos, né? Meninos de 30, 25. É sensacional ver a maneira como eles ainda mantêm acesa essa chama da amizade, né? E esse é o verdadeiro intuito de quem trabalha no esporte, né? A gente vê que é autêntico. Então, convidar todos que queiram, no sábado, à 1h30, comparecer no Campo do Gaúcho, vai se surpreender pela movimentação de carros no estacionamento, por 2 campos de futebol 7 montados, arbitragem. E sábado talvez tu vai ter um problema com reidratação também, é para dar 30 graus, viu? E depois a gente sai de lá e vai para o jantar baile, aqui no Martin Luther, com música, né? Nós vamos ter animação de música ao vivo, DJ, 2 ambientes, nós vamos ter um sistema de filmagem, passando em 2 telões, lances desses jogos que estão sendo realizados, um resgate histórico de fotografias e filmagens de jogos e momentos desses 20 anos de trajetória. Coisas que aconteceram há 20 anos estarão sendo passadas no telão. Um desfile já planejado com integrantes e representando cada categoria. Enfim, é uma grande festa, um grande evento, e a gente sabe que isso vai movimentar, e é um marco de retorno às origens de muita gente que a gente sabe que vai se aproximar e que vai colaborar para a continuidade, para o aprimoramento desse projeto, que com 20 anos e da maneira como está, eu acho que a gente já pode dizer, sem medo de se sentir orgulhoso demais, mas é um sucesso, né? É um sucesso, é uma referência, e a gente está muito feliz, e enquanto isso, ao mesmo tempo, correndo campeonato aí que está voltando a partir da semana que vem, estadual, e dizer também que começou com o futebol de campo e com o voleibol, né? E meninos e meninas, e que a gente está chegando nas finais do Campeonato Piá, agora no dia 9, no outro final de semana. Nós temos a felicidade aí de ter equipes na final da Ouro, na final da Prata, e que o ano passado a gente tinha 22 times de futsal representando a Juventus. Esse ano a gente tinha 17, né? Foi uma opção nossa, mas para dar uma ideia do que é hoje
a Juventus, né? A quantidade. Muitas vezes as pessoas criam uma imagem e não têm oportunidade de sentar e bater um papo conosco. Da dimensão também não tem ideia, né? Então, assim, ó, esse baile, quem quiser pode ir lá e saber exatamente o que é a Juventus, né? O que realmente é a Juventus, o que é a essência. Porque é olhar para essa gurizada e descobrir. Sem dúvida nenhuma. Colégio Teutônia, matrículas abertas para especializações de nível técnico. Saiba mais pelo 3762-4040. Chons, tu falava antes do Meneghetti, é o Moisés? Moisés. Que foi jogador profissional, né? Teve pela Europa, sofreu com lesões no joelho. Exato. Tem mais algum jogador, Chons, que tu se recorda, ou o próprio João, a nível de que saíram para times profissionais, que passaram pelas categorias como companheiros de time ou como adversários que tiveram aqui pelos campos de Teutônia também? Me recordo que me falavam uns anos atrás, não sei se é verdade, do Alexandre Pato. Jogou, tem súmula dele. Jogou aqui, então... Jogou uma semifinal em Arroio do Meio. Em Arroio do Meio. Chons, tem alguma lembrança de outros? Você, João? Eu tenho lembrança, um que vem pra Teutônia, não deixa de me ligar, vem conversar um pouco comigo aí, o Felipe Loma, né? Dei muitas aulas pra ele lá na Mirumi. É verdade. Tem o Ivo, né, que tá na Coreia agora, mas com passagem pelo Palmeiras, Ponte Preta. A gente tem o Cássio Scheid aqui de Lajeado, que é da geração essa que fez 2 times da Juventus na final da então Copa Adidas, né, aqui em Teutônia. O Cássio tá em São Paulo jogando. Nós temos o Henrique, que tem passagem pelo Paraná Clube e que tá agora aqui no Guarani de Venanço Aires, subiu o Guarani, inclusive, de divisão. Mas a gente tem o capitão da 02 do Grêmio hoje, né? É nosso, é o Riquelme. Nós temos vários meninos, nós temos o Joãozinho aqui da Westfália, que está na base do Avaí. Nós temos meninada espalhada aí por clubes do país inteiro, e alguns que vingaram, jogaram como profissional, como tu bem disse, o Meneghetti, que teve problema de lesão no joelho, que retornou, mas um potencial muito grande no Vale, né? Um potencial muito grande, e o que chama muita atenção é assim, quem faz esse tipo de trabalho é base de clube profissional, porque o menino sabe que se vingar, pode ser aproveitado no profissional, vira a profissão dele, dali se projeta, e nós não temos essa possibilidade, nós não temos um time profissional, e ainda assim, nós estamos sendo vistos pelos grandes clubes que vêm aqui, abastecem os seus quadros de categoria de base para dar sequência. Então é um trampolim, né? É um trampolim. E às vezes o menino tem um belo potencial, mas a gente brinca, né? Às vezes é malabarista, né? Sabe jogar bola. E na Juventus hoje a gente pode dizer que nós temos profissionais orientando, treinadores, professores, que realmente dão uma noção tática, dão tudo que é necessário para que o menino saia daqui e ingresse em qualquer base de clube do país e possa ter uma sequência bem promissora. Bom, além do futebol que nós falávamos antes, temos também a escolinha de vôlei, que também já viveu bons momentos, né? Com certeza. Eu me recordo quando a Languiru ainda tinha um time feminino de voleibol, embora pouco difundido no Rio Grande do Sul, o campeonato feminino estadual acontecia, era um quadrangular, eram 4 equipes femininas, mas a Languiru também tinha um time, não sei se podemos chamar de profissional, não sei se voleibol a nível de Rio Grande do Sul está já numa categoria de profissionais, mas que tinha uma margem daí dessa escolinha Juventus. Me recordo, a minha irmã jogava, depois ela foi jogar na ginástica de Novo Hamburgo também, jogou na Ubra, enfim. O voleibol hoje também retornou em atividade. Teve uma época, não sei se chegaram a parar, não? Nós oscilamos. Na realidade, isso tem muito a ver com o mercado. Sim, né? sim. Eu te diria, Vini, que nós temos agora, passando o baile, né, passando o jantar aí, a comemoração, no segundo semestre nós temos alguns projetos que vão vingar, né? E entre eles está a retomada do futebol feminino e um projeto que a gente chama de Dente de Leite, que é um trabalho bem de iniciação, para que seja já feito um trabalho de coordenação motora, enfim, para que comece a adaptação do menino que pretende jogar futebol de campo e futsal, e que a gente vai pegar a faixa etária de 5 e 6, 7 e 8 anos, porque com 9 nós já estamos preparando a equipe que no ano seguinte joga o estadual de futebol de campo. Então esse é um projeto ousado, mas a gente precisa ter o profissional que tenha perfil para isso. Da mesma maneira, o voleibol exige um profissional especializado. Nós tínhamos no início, né, eu treinando voleibol, um horror,
né? Um horror foi, pobre dessas meninas. Depois, na sequência, o Leandro Tigman, quando se formou em Santa Maria, voltou para Teutônia, que é natural daqui, e ele começou, realmente, a força do voleibol começou com ele. Depois, na sequência do Leandro, nós tivemos outros que se revezaram, o Billy trabalhou conosco, enfim, tiveram várias passagens, mas quando a gente estava se acertando com o Augusto Riven, que tem experiência, que já trabalhei com ele também em Lajeado, era um profissional perfeito para a atividade. Ele mudou de atividade, né? Se dedicou aos negócios da família, comércio, enfim, mas continua sendo um colaborador. E surgiu a Ângela, que é a atual professora e que tem, junto com ela, a Jaque, que é auxiliar técnica, e elas têm um perfil de formação sensacional. Então, do zero, porque realmente nós tivemos um hiato, aí, um intervalo, do zero nós já passamos de 100 alunas e com equipe jogando estadual já e indo bem. Então, quem acompanha no site, né, que é o Juventus Teutônia, né, www.Juventus Teutônia, vê notícias constantes de conquistas do voleibol, várias conquistas. Também tem ali informações com relação a esse nosso campeonatinho que está transcorrendo, mas o pessoal que quiser informação em relação ao que acontece na Juventus, pode ir no site, pode ir no Face, tem o grupo, é só colocar ali a ERC Juventus, e vai ver que o trabalho de voleibol é muito forte. O trabalho da terceira idade agora tem jogos de câmbio na sexta-feira de manhã aqui no ginásio Alanguiru. O Enio é muito adequado a esse tipo de atividade, ele tem a paciência necessária, ele faz com cuidado, e a gente está criando um ambiente muito positivo, né? É muito legal. João, para finalizar nosso bate-papo, uma pergunta que eu quis fazer desde o início. Esse cara que está do nosso lado aqui jogava alguma coisa ou ele é só bom nos comentários, João? Não, eu te diria assim. Ele, como comentarista, é um bom comentarista, viu? Agora, como atleta, João, conta pra... Apesar da protuberância que nós falávamos... Que na época era menor a protuberância, mas ele tinha uma outra característica. Fala, Rodrigo. No jogo de terça de noite, tive que exigir um calção um pouquinho maior que eu tive no trazido na hora lá. É verdade. Não, o Schwantz é o seguinte, o Schwantz tem uma característica que, se a gente ganha o jogo, a gente diz que ele foi persistente, né? Determinado. Se perde, a gente diz, porra, mas como é cabeçudo, né, cara? É teimoso. Mas o Schwantz, assim, ele não largava o osso, que nem eu gosto de falar, né? Ele era realmente... um cara que dava proteção ali na frente da zaga, às vezes jogava na zaga e não desistia, né? E não gostava de perder, né? De jeito nenhum. Então era bem legal porque o perfil, inclusive, Vini, a gente viu a seleção brasileira ali, né? A gente viu que o pessoal teve uma certa dificuldade de lidar com a diversidade, né? A gente viu que alguns, eu particularmente, fiquei bastante decepcionado com algumas reações de lideranças em que choravam, né, cara? Chorar pode, né? Mas chora de alegria, chora depois, mas não chora demonstrando no momento de dúvida que tu tem algum tipo de fraqueza. Não, na competição não, né? E eu vejo que essa turma que está reunida agora, dos mais cascudos, mais veteranos, esse pessoal aguentava muito, né? Eles aguentavam muita pressão, eles superavam obstáculos naturalmente, e hoje exige toda uma preparação para essa geração de brasileiros que nós temos aí. Com certeza. Shows, o que ficou, né, sem dúvida nenhuma, foi a amizade nesses 20 anos de Escolinha Juventus, né? Com certeza, o que mais ficou foi a amizade, aprendizado enorme, né, com certeza. Tá certo, Sons, valeu, um grande abraço, até sábado você vai estar no baile, então o teu comentário é no domingo, é isso? Com certeza, festa no sábado, domingo comentar a vitória do Tricolor. Tá certo. Bom, do Internacional, aliás. Do Internacional, o Tricolor joga no sábado. João, rapidamente, quem quiser adquirir ainda convite, como pode fazê-lo? Eu diria que agora seria mais tranquilo passar direto na frente aqui no centro administrativo, na frente dos bombeiros voluntários. Temos o escritório da Juventus ali, tem o Adriano Lepa. Quem tem o telefone também pode fazer uso, pode encontrar esses números no site da Juventus, que é Juventus Teutônia, né? Pode fazer contato pelo Face, enfim. Todos os professores também têm ingressos. Nós estamos fazendo uma mobilização aí, porque realmente vai ser algo que nunca aconteceu a nível de comemoração de aniversário para a Juventus. Parabéns, João, por esses 20 anos, e conte com a Rádio Tirol FM, a gente divulga os jogos
E o torneio continua no sábado, então? Sábado agora nós temos a última rodada classificatória e depois, na sequência, os mata-matas, nós vamos fazer um ranking, né? Do primeiro ao sexto colocado, e a gente quer ver se torna tradicional todos os anos esse encontro, né? Um encontro rápido de 2 datas aí, em que a gente vai aos poucos apurando, enfim, qual a categoria realmente mandava na bola da Juventus. É isso que nós queremos descobrir. Tá certo, João, um grande abraço, leva o nosso abraço também a toda a diretoria da associação e também aos profissionais que hoje atuam na Juventus. Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Agradeço, um abraço.